Não, eu sou Bolsonaro pra caralho. Ih, tava indo bem até agora. Você gosta de ser traído, cara? Eu tô pulando o muro, mas não é por causa do Bolsonaro. É um Bob Esponja? Eu tô ouvindo um Bob Esponja. Ele fica falando o que o pessoal manda. Dependendo do valor, por exemplo, é como os pimbas aqui. O pessoal manda um pimba alto, mas depois ele tira. Que caos! É um caos. Vai. Bolsonaro Isso que aconteceu quando é fizeram pelo assunto que a gente falou ontem. Pra mim, o novo conflito mundial não é um nazismo, é um apartheid. Cara, eu acho que eu vi um corte seu falando alguma coisa disso. Foi ontem, então não viu ainda não. Mas eu acredito. Sim. Antigo, quando eu fui na Polônia e eu comparei o tratamento que eu tive na Polônia em 2018 e agora em 2024, que foi totalmente diferente. E qual é o negócio? Eu sou negro, eu sou marrom. Eu não sou bem-vindo nos territórios europeus, onde pessoas que pensam como eu, Ele não vai falar nada? bolsonaristas da Europa, reinam. Hungria é um país bolsonarista. Polônia é um país bolsonarista. Cara, Madrid também. como alguém que entende de política, Vai lá. tira o nome bolsonarista. Tá bom. Ele não significa mais do que você acha que de significa. direita. Isso, que é diferente de ser bolsonarista. Na verdade, é quase o oposto. Você vai cagar gostosinho no pão. Caralho, qual é, cara? Ué, Me vamos responda super mansão. O Arthur aqui, ele tem razão. lá. O Vamos que lá, é ser de me direita? educa. O que é ser de direita pra você? O Arthur aqui tem razão. Vai voltar, o que é ser de direita? O Ryan ali, basicamente tá, assim, acho que direita é Bolsonaro, é isso? Pelo amor de Deus, né? Se o Ryan, ele tem essa ideia ainda, tá apegado a isso daí, questão de Bolsonaro, ainda tá... Pode ser. já vai. Não, Pra trás ainda. não, eu não tô querendo. Vamos lá. O que você sente que é ser de direita? É um papo de amigo, não tô debatendo, tô falando uma boa. O que você acha que é ser de direita? Vamos dar um exemplo. Pra mim, o principal. Vai lá. Vamos lá. Você ser de direita significa você ser conservador. Ser conservador. Ser conservador, isso é de fato, tá? Isso não é o que eu acho, isso é o que é de verdade. Ser conservador é você ser anti-mudanças bruscas revolucionárias. Eu quero fazer mudanças? Quero. Sempre a partir do princípio da prudência. Eu não vou reformar minha casa derrubando ela, que você não tem onde morar. Eu preciso reformar minha casa, vamos trocar o piso primeiro. Vamos trocar o telhado agora, vamos trocar as janelas, que é o princípio conservador. A gente tem sempre que... Bom, aqui eu posso acrescentar o seguinte, pra mim a questão do conservador, acrescentando aqui, ela é mais ampla, bem mais ampla ainda do que isso. Ser conservador é você ter o entendimento das coisas que são eternas, que não se pode abrir mão, jamais. Sim. Virtudes, É a valores, amor é à verdade. pátria, lutar pela verdade, os valores bíblicos, cristãos, seja lá como uma pessoa... Não. Você pode ser um conservador sem ser cristão. Aí você pôs um elemento a mais aí pra você. Mas tudo bem, vamos lá. quiser definir, família, valores e princípios que são imutáveis, não interessa como o mundo esteja. A verdade é uma só. Uma sociedade baseada nesses valores, naquilo que é clássico e eterno, sempre será boa. É eterno isso daí. Então, não se trata só de agir com prudência, que o que ele falou aqui faz sentido. A questão de você ser contra atitudes revolucionárias, né, que eles chamam, porque são esses extremismos progressistas, no caso, a deturpação dos valores, mais especificamente falando, claro, o conservador tem que ser contra isso, porque ele sabe que o que precisa durar, aquilo que é eterno, aquilo que sempre funcionou na história da humanidade. Uma família cristã, apegada a Deus, um chefe de família bem estabelecido, provedor, uma mãe de família que edifica o lar, cuida dos seus filhos, alimenta seus filhos, educa seus filhos. Essa dinâmica sempre funcionou na história da humanidade. Isso é saudável, é bom. São os valores que determinam ali o segmento de uma família. Isso daí é ser conservador. Mas ser conservador... E aqui provavelmente o Arthur discorde. Xandão se recusa a pagar pensão, quase não mandou R$5,03. Tem uma coisa... Tira esse Ryan daí, esse cara só fala merda. Até Calado é um poeta, conversando é um pateta, o ramo dele é o difícil, turismo cara, muito sexual. caos, velho. Se trocar a boca pelo seu, capaz de fazer mais efeito. Só que, ó, tem uma coisa mais importante do que tudo isso agora se tratando de política e um governante, um presidente. Não existe essa história que o Bolsonaro falava, que ele era conservador nos costumes e liberal na economia. Vou explicar pra vocês, porque que isso é conversa fiada. Vamos lá. Tá? Vamos brincar e fazer analogias de novo aqui. Infelizmente, muitas pessoas repetem até hoje isso, né? Eu sou conservador nos costumes, mas sou liberal na economia. Essas coisas são completamente antagônicas. Não combinam. Isso é misturar água com óleo. Não dá. Não dá. São líquidos immiscíveis.
Você ser liberal na economia, na figura de um presidente da República, significa você destruir, abrir o mercado, escancarar o mercado, aceitar quinquilharia, importação em demasia e entregar setores estratégicos do seu país. Essa abertura, essa coisa de Estado mínimo, sabe? Que é muito bonito na teoria. Não, o Estado não tem que interferir, não tem que fazer nada. Essa história assim, de que não tem que ter uma regulamentação, não tem que ter quem ali vai lá e deixa a competição justa. Não. Isso é conversa fiada. A partir do momento que você... Cara, tem uma mistura de conceitos aí. Vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte. Não faz sentido realmente você falar assim, sou liberal na economia. É o uso errado da palavra liberal. Ser liberal surgiu do liberalismo clássico, onde as suas relações econômicas elas são consequências de uma outra coisa anterior. Então, o que é o liberalismo clássico? O liberalismo clássico ele fala de defesa da vida, de defesa da busca da sua felicidade, de liberdade, de propriedade privada, e a partir destes princípios, que são princípios basilares, você deriva relações econômicas onde você não poderia ter, e aí você pode ter essa interpretação, um Estado que impede você, enquanto indivíduo, de buscar a sua felicidade, de buscar a sua troca de propriedade privada com uma outra pessoa, porque existe um outro Estado que impede ela de fazer essa livre troca. Então não é necessariamente tipo assim, você é liberal, então você acredita que não tem que ter Anatel, por exemplo. Não é bem assim, não é uma relação tão direta. Né? O John Locke, quando ele falou de liberalismo lá atrás, ele estava muito mais preocupado em coisas mais profundas. Então eu diria para você que assim, se existe um círculo que se chama conservadorismo e um círculo que se chama liberalismo, eles têm uma intersecção muito grande. Né? É como se a gente analisasse a mesma mesa, a gente tivesse quase que o mesmo objetivo, a gente quer preservar essa mesa. E a gente fala que a gente quer preservar por motivos diferentes. Então eu falo assim, eu quero preservar esta mesa porque eu sei que ela é importante para você apoiar coisas, então não vou quebrar essa mesa. Isso é um princípio conservador, né? Como eu sei que meu pai usou ela para apoiar coisas e eu estou usando, e eu sei que meus filhos vão querer usar, então não vamos quebrar essa mesa. Mas essa mesa está muito grande, a gente pode reformar, mas não quebra a mesa. O princípio liberal, ele diria basicamente o seguinte, olha, esta mesa, ela... Tô dando um exemplo, ela é minha. Logo, eu tenho direito sobre essa mesa e eu estou dizendo que eu não quero que ela seja quebrada. Né? É óbvio que no final das contas as coisas têm uma intersecção, mas elas são prismas diferentes de quase como um mesmo modo de pensar. Né? Mas não é isso que a pessoa diz, né, quando ela fala assim, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. É uma forma errada, é uma forma torta de você dizer que basicamente você gosta do Bolsonaro. Entendeu? É isso. Né? Eu sou contra o aborto, eu sou a favor da família, eu não gosto de corrupção e eu quero pagar menos imposto. Então eu acho que eu sou isso aí. Eu sou um cara que eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Então, em alguma instância eu quero gostar do Bolsonaro. No final das contas é isso. Tá? Virou isso. Tá? Então, eu acho que o Super Xandão ele tá falando coisas que fazem sentido, que é basicamente isso, mas existem algumas imprecisões, mas que tá tudo certo. Vai lá. Abre a economia do seu país e aceita tudo do lado de fora, entrega seu patrimônio. O que acontece? Você desvaloriza o seu povo. Você tá desvalorizando e jogando pelo ralo toda a produtividade, capacidade e potencial do seu povo. Você está impedindo que um homem, amadureça, evolua, trabalhe, produza, ganhe um salário digno e tenha a capacidade de cuidar da sua família. Porque vai faltar emprego, vai faltar salário, a moeda vai ficar um lixo. Você não vai conseguir exercer seu papel de provedor. Hoje no Brasil nós temos uma grande incapacidade, os homens, de serem provedores. Por quê? Tá fácil arrumar emprego? A faculdade te dá alguma coisa? A escola tá te dando alguma coisa? O que tá te dando alguma coisa? O Tiger. Piada pronta. De novo, isso tem a ver com o esfacelamento da moeda. A moeda podre financiando essas coisas. Vamos lá. Pausa aqui. Então... Você está trazendo uma outra coisa interessante que é o seguinte. Inclusive, o livro do Elias Jabbour, que fala de China, ele se apega um pouco a isso também. O Adam Smith, né, que todo mundo diz que é o pai do liberalismo, e não é bem assim, mas enfim. O Adam Smith ele tinha uma tese que era o seguinte. Na época, os países eles entenderam, eu não lembro agora, é monetarismo, acho que é o nome dessa corrente, que era muito importante você ter muito ouro. Por quê? Se você tinha muito ouro, você tinha... O que é a moeda? A moeda era basicamente o seguinte. Eu quero ouro, ele quer ouro, ele quer ouro, ele quer ouro. Pra gente não ter que ficar andando com ouro, eu faço um papel que é um vale-ouro. Esse papel que vale ouro é o dinheiro. O dinheiro é basicamente uma nota de, olha, você tem uma fração de um ouro que está guardado no Banco Central do seu país.
Tá bom? Tá bom. Isso aqui, então todo mundo entende aquele valor. O que os países entenderam naquela época? Olha, é muito importante eu ter mais ouro. Porque se eu tenho mais ouro, eu tenho mais dinheiro. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vender mais coisas para outros países do que comprar. Porque se eu tô comprando muita coisa dos outros e estou vendendo menos, o meu ouro, o meu dinheiro está indo para outros lugares. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que trazer ele para cá. E aí os países começaram a fazer isso, protecionismo, fechamento de fronteira, etc. Aí surgiu o Adam Smith com uma tese contrária. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos pensar do ponto de vista individual. Se você é um indivíduo e você quer comprar alguma coisa e o teu estado impede você de comprar essa coisa, você está ferindo um princípio liberal, que é o seu direito individual de ter acesso àquela coisa no preço justo. Porque se alguém está fazendo algo melhor, é um preço mais barato e eu não posso acessá-lo, existe um impedimento do meu direito individual. Qual que é a minha visão? Aí o que eu acredito, tá, nisso? Eu acho que a gente não pode nem ser só puramente o cara que olha para o direito individual. Eu acho que há sim um propósito e uma lógica positiva de você abrir mão em alguma instância dos seus direitos individuais em prol de uma sociedade. Um deles, por exemplo, você andar pelado é um direito individual. Se eu não quiser vestir roupa, é um direito individual meu. Só que eu acho que em nome de uma sociedade saudável, você tem que abrir mão do seu direito de andar pelado por aí, porque você quer construir uma sociedade calcada em valores que você não pode andar pelado, porque isso tem outras consequências. Então eu acho que sim, eu acho que eu tenho que abrir mão do meu direito individual em nome de uma sociedade. Então, por exemplo, vamos pegar no comunismo, é o contrário. Você não existe enquanto indivíduo. Você é membro de uma classe, você é membro de alguma coisa que interessa ao todo de uma forma que você acaba com o seu individualismo. Então, eu não sou nem libertário, que acha que o valor individual é um valor supremo, e nem comunista, que acredita que você não tem nenhum valor enquanto indivíduo, apenas como parte de um todo. Dentro disso, existem graduações e dentro do mundo moderno existem pragmatismos que mexem com isso. Por exemplo, eu não tenho acesso a motos de motocross. Por quê? Porque o Brasil não fabrica isso. Então eu preciso comprar uma moto de motocross que é importada. Quando eu compro uma moto de motocross que é importada, existe um imposto de importação que é de 100%. Eu tenho que comprar uma moto para mim e uma moto para o Estado. Porque supostamente era para proteger os empregos das pessoas que fabricam motos de motocross no Brasil. Só que nós não temos a fábrica aqui. Por que nós não temos a fábrica aqui? Porque nós temos relações trabalhistas abusivas, nós temos insegurança jurídica, nós temos uma lei tributária que é um caos, é pesado, é uma merda. Então nós não temos essa indústria. Então, neste cenário hoje, não faz sentido você ter um Estado que impede você de ter uma coisa. Porque você não tem nem como produzi-la aqui dentro. Entendeu? E aí a gente entra naquele velho dilema. Você então abre tudo para ter acesso a tudo e aí acaba perdendo os empregos, ou você fecha, protege tua indústria, cria emprego, mas você também restringe acesso a coisas melhores. Existe uma medida, uma calibragem, que é uma calibragem ótima, que não é nem abre total e nem fecha total. O mundo já mostrou isso. A China já foi 100% fechada. E tá uma merda. Quando eles abriram, eles estouraram. E se você falar, os Estados Unidos... Não, os Estados Unidos foi muito protecionista, cara. E os Estados Unidos são o que são, porque eles foram em alguma instância protecionista. Então, existe uma medida ótima, né? Num país de Bobsons é muito difícil achar essa medida. Mas o fato é, não dá para você de forma ideológica tomar essa decisão. Essa decisão tem que ser tomada entendendo cada cenário. É um trabalho árduo, complexo, difícil, que é o que a gente pretende fazer, inclusive, no Livro Amarelo. Mas vamos lá. Ser conservador, vou fazer até uma analogia aqui, ó, para vocês entenderem. Imagine que você é um chefe de família. Você, um pai... Você tem sua mulher que é a mãe e você tem 2 filhos. Imagine que você não trabalha e não ganha dinheiro, mas que você tem um acordo com amigos, conhecidos seus. E essas pessoas te dão dinheiro para você sustentar sua família por mês. Você se torna um dependente dessas pessoas. Cara dependente. Ó, eu vou receber dinheiro aqui dos meus colegas e vou conseguir botar comida dentro de casa, vou comprar geladeira, vou até comprar um carro, vou aqui, ó, mobiliar a casa, tudo com o dinheiro dos outros. Você tá permitindo, você tá abrindo as portas econômicas da sua casa para que um dinheiro de fora, de outras pessoas, entre e solucione um problema que você deveria resolver. Beleza. Passa 1 ano, 2, 3, 5. Essas pessoas param de te dar dinheiro. Você não tem trabalho, você não sabe nada, você não progrediu, você não tem condições de ser provedor. O que vai acontecer com a sua família? Seu filho vai passar fome, seus filhos passarão fome, sua mulher talvez passe fome, sua mulher provavelmente vai ter que tentar arrumar um emprego para poder te ajudar. Veja, vira uma desgraça. A família vai se destruindo, os países. Ter uma renda em moeda forte de trabalho,
Se você é apenas liberal na economia e você aceita tudo de fora, já era. Acontece exatamente o que está acontecendo com o Brasil agora. Pausa aqui. Nesse exato instante. Aí, tudo bem, agora você está entrando numa outra questão que é muito importante, que é o seguinte: se você abre tudo de mercado e você fica só dependente de coisas de fora, você se torna um dependente. O seu raciocínio está certo. O problema é o seguinte, cara. Eu não sou a favor, tá? De abrir tudo. Eu não sou a favor. Eu não sou a favor disso, tá? Eu já fui, mas não sou mais. O lance é o seguinte: quando você toma o caminho contrário, eu poderia extrapolar isso para dizer o seguinte. Você pega, por exemplo, a indústria automobilística brasileira. A indústria automobilística brasileira é um bebê que nasceu e tá hoje com 50 anos, só que é um bebê que nunca saiu do apartamento. Nunca. Os pais dele sempre continuaram dando comida, diversão, tudo para ele. O dia que os pais dele morrerem e ele abrir a porta do apartamento e sair, ele tá morto, porque ele não sabe lidar com o mundo real. A indústria automobilística brasileira é isso. A indústria automobilística brasileira não tem a menor condição de competir com nenhuma outra indústria no exterior, porque ela foi construída com base num protecionismo exacerbado. Né? Tem um vídeo do Marco Lisboa maravilhoso, que ele foi chamado lá, eu já pus um trecho aqui, para dar uma palestra no Guia 4 Rodas. E tava a galera da Volkswagen, ele até zoou. Ele começa a falar, não sei se o pessoal da Guia 4 Rodas gosta muito de vocês ter me chamado aqui. Né? E ele dá uma bronca nos caras e fala, é um absurdo o que acontece aqui. E é verdade. Então, qual que seria a ideia, né, de você abrir o mercado? Você abrir, inclusive, para as condições que você vai precisar para criar uma indústria competitiva ao redor do mundo. Eu vou te falar uma coisa. Hoje, se você vai trabalhar com uma grande metalúrgica, você não consegue importar máquinas, prensas, que foram criadas ao redor do mundo e que fazem com que outros lugares sejam mais competitivos que o Brasil. Então cria a sua, não é bem assim, às vezes você não consegue. Então, de novo, existe uma medida que não é fácil, que ela não é simples, de você abrir o mercado para determinadas coisas e proteger para outras coisas. E digo mais, um cara mandou assim, Arthur, a China só abriu para mercados que eles não querem competir. Eu não estou falando abertura para dentro, estou falando abertura para vender para fora. A China nunca pensou nisso. A China nunca quis ter uma economia baseada em mercado mundial. Elas sempre quiseram ser fechados. Nós vamos ser autossuficientes, nós vamos produzir e consumir tudo que a gente faz aqui. E claro que não dava certo até o dia que eles falaram, quer saber? Vamos vender isso para o resto do mundo? E eles abriram, faz mais ou menos uns 70, 80 anos, eles abriram para comércio com o resto do mundo e eles estouraram de ganhar dinheiro. Né? Então vamos lá. Então, ser conservador... Passa um pouquinho. Top. Mas se tratando da política, poder e de querer ter uma família. Tem homem capaz de trazer segurança para a sociedade? Tentar de alguma forma conseguir comprar uma casa, conseguir um carro. Mas enfim, olha como que hoje... Muito pautado em ideologia. Eu achei que ele ia falar de coisas mais práticas, né? Bom, o que mais que temos?